Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você já teve contato com uma testemunha de Jeová. Pode ter sido por meio da mídia, ou até mesmo por uma visita delas na sua casa, às 8 horas da manhã de um domingo. Nesse vídeo, você vai saber como foi o meu processo de saída dessa religião ou dessa seita. Então, pessoal, meu nome é Daniel, eu tenho 25 anos, moro em Aracaju, Sergipe, e eu fui criado como testemunha de Jeová. Eu nasci na verdade, como dizem eles. A verdade, ela significa todas as doutrinas que são impostas pela organização. A organização, ela representa a Deus, Ou seja, quando você abandona a organização, para eles, literalmente, você está abandonando a Deus. E quando você abandona a Deus, automaticamente as pessoas que estão à sua volta, elas vão te abandonar e te desprezar. Isso é conhecido no meio TJ como desassociação ou dissociação. Desassociado é quando uma pessoa comete algo que eles consideram um pecado grave, E aí eles expulsam. E dissociado é quando a pessoa decide sair por conta própria. Falando um pouco sobre a minha infância, foi um período bastante traumático, porque eu não podia fazer a maior parte das coisas que as crianças da minha idade podiam fazer. Por exemplo, na escola, eu não podia cantar o hino nacional, eu não podia participar de festas de aniversário. Meus colegas faziam festas de aniversário e eu ficava lá excluído. Minha avó, que não é TJ, às vezes ela me levava para festas de aniversário dos meus primos. E aí eu ia, só que eu ia escondido, da minha mãe, e eu me divertia, porém, era como se eu estivesse fazendo algo errado. Eu me sentia extremamente culpado. Então, eram muitas regras. Eu não podia assistir a maioria dos desenhos animados, porque continham cenas de violência ou então cenas com superpoderes, magia ou espiritismo, que para eles seria considerado religião falsa. E aí eu não podia assistir, eu me sentia muito frustrado. E mesmo assim, às vezes eu assistia escondido da minha mãe. Outra coisa que eles controlam bastante é a linguagem. Eu não podia emitir, por exemplo, expressões do tipo nossa, porque nossa vem de Nossa Senhora, que é oriunda do catolicismo. E para as testemunhas de Jeová, toda religião que não seja a deles é falsa e vai ser destruída, Somente eles vão passar com vida depois do fim. Lembro também que quando eu era criança, minha mãe me levava para o salão, Salão do Reino, como eles chamam os templos de adoração deles. E aí eu precisava ficar prestando atenção durante as 2 horas da reunião. E era muito difícil para uma criança ficar ali sentada prestando atenção em coisas que ela não entende. Eu simplesmente não entendia as coisas que as pessoas falavam, que eles comentavam nas reuniões. E era muito difícil, eu já levei muito beliscão para tentar prestar atenção nos discursos bíblicos das TJs. E à medida que eu fui crescendo, como só me foi apresentada aquela perspectiva de vida, e eu acabei me aprofundando nisso. E aí eu me tornei publicador não batizado, que é tipo uma TJ que pode fazer estudo bíblico, mas ela ainda não é oficialmente TJ. Para ser oficialmente TJ, você tem que se batizar. E aí eu fui batizado em 2011, mas eu acho que eu me batizei mais por influência das outras pessoas do que por mim mesmo. Foi mais por pressão, porque eu via muita gente assim da minha idade se batizando, eu achava legal. E aí eu decidi, entrar nessa. Eu me batizei em 2011 num congresso, foi em um ginásio aqui em Aracaju. Geralmente eles fazem congressos e assembleias, que são reuniões maiores, num ginásio, ou então no estádio. Porque tem estados que eles têm salões próprios para isso, que chama salão de assembleia, que são salões enormes, que são próprios para essas reuniões maiores. E logo após eu ter me batizado, eu assinei uma petição para pioneiro auxiliar, que é uma pessoa que dedica 50 horas do mês para pregação. Toda testemunha de Jeová, ela tem um relatório mensal, no qual ela anota quantas publicações ela passou para as pessoas e quantas horas ela dedicou à pregação no mês. Geralmente eles fazem uma média de 10 horas, é o recomendado pelos anciãos. E aí tem as pessoas que fazem mais horas, que são os pioneiros chamados auxiliares ou pioneiros regulares. Aí eu passei, acho que 1 ano como pioneiro auxiliar, dedicando 50 horas, e depois eu assinei a petição para pioneiro regular.
né, que aí eu passei a dar 70 horas todo mês na pregação. Com o tempo, acho que foi depois de um ano que eu fiz o curso de pioneiro. O curso de pioneiro é tipo uma graduação das TJs, onde eles fazem um estudo mais aprofundado, né? Na minha época foi 2 semanas, eu não sei, agora eu acho que está sendo 1 semana só. E aos 18 anos eu fui designado servo ministerial, né? Enquanto que os anciãos, que são os pastores, né, dos TJs, eles cuidam mais da parte espiritual. Os servos ministeriais, eles cuidam da parte mecânica ou da parte mais prática. Por exemplo, eu tinha diversas atribuições, como ficar no balcão do som, eu cuidava do balcão de publicações, também eu cuidava das contas, né, das finanças da congregação. Tinha diversas funções administrativas, parecia uma empresa mesmo. Além disso, eu dirigia um grupo de serviço de campo, era dia de terça-feira, e tinha um grupo que eu dirigia dia de domingo. Né? Serviço de campo é como eles chamam o serviço de pregação de casa em casa que eles fazem. Né? Atualmente, eu não sei como está sendo por causa da pandemia, mas eu acredito que eles estejam fazendo por telefone. Né? Eles ligam para números aleatórios e falam com as pessoas. Né? E aí, quanto mais eu me dedicava, eu ia sendo mais usado, mais explorado, né, por essa organização. Era tipo uma servidão voluntária, né? Eu não sei porquê, mas eu simplesmente me submetia a isso, a realizar as tarefas que eles pediam. E eu já fiz algumas demonstrações em congressos, assembleias, fiz uma leitura da Bíblia no congresso, já fiz uma demonstração numa reunião pré-assembleia, é uma reunião que eles fazem só com os pioneiros, e eu fiz também uma demonstração em uma assembleia que era tipo como dar um fora em uma menina. A cena era assim, uma menina andando me chamava para tomar um lanche e aí eu tive que dar um fora nela, foi praticamente isso. Com isso eles queriam incentivar os jovens a não se relacionarem com ninguém fora da torre. Torre aqui eu falo como Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, que é o nome organizacional, o nome empresarial da religião das Testemunhas de Jeová. Aí eu trato aqui como torre. A vida na torre ela é extremamente cansativa. Quanto mais você faz as coisas que eles te pedem, menos você é reconhecido e mais você é cobrado. Eu sentia muito isso, muita cobrança da parte dos anciãos. Por exemplo, certa vez, o meu dia de dirigir o serviço de campo, ele passou do domingo para o sábado. E aí, durante a semana eu trabalhava e além do trabalho, eu ia para o campo, né, praticamente todo dia, para cumprir as 70 horas mensais, e às vezes no dia de domingo eu queria simplesmente descansar, mas não podia, porque eu tinha que começar o serviço informal 7 horas, né? Serviço pregação informal é quando eles vão nas ruas, né? Aí a gente levantava às 6 horas e aí eu marcava com o pessoal para ir distribuir folheto, né? 7 horas para fazer 1 hora extra antes. Porque a consideração começava às 8h15 e a saída do campo, né, era 8h30. E ainda, muitas vezes, dia de domingo, além de começar 1 hora antes, eu ficava 1 hora depois, para fazer pelo menos umas 4 horas de pregação. Quando acabava o serviço de casa em casa, a gente ia para a praça de novo para passar folheto. E aí, quando eu faltava um campo dia de domingo, os anciãos ficavam pegando no meu pé, porque eu era servo ministerial e eu tinha que dar exemplo, e que os irmãos, a maioria dos irmãos não podiam ir para o serviço de campo na semana, e eles tinham que ver um exemplo da congregação no serviço de campo dia de domingo. Que muitos irmãos só poderiam ir para o campo dia de domingo e eu tinha que estar lá, porque eu era servo ministerial. E aí você vai cansando, sabe? Chegou um momento da minha vida em que eu já não suportava mais levar todo esse fardo, né? E eu passei a ter dúvidas sobre questões existenciais, sobre o sentido da vida, sobre a existência de divindades e sobre determinadas políticas da organização. Uma delas é a forma como eles lidam com casos de abuso sexual. Eles são orientados a não denunciarem. No início eu custei acreditar, mas quando eu vi que ocorreram casos com pessoas que eu conhecia, realmente eu percebi o quão nojenta e repugnante é a atitude deles. Outra coisa que foi muito marcante assim, no meu processo de saída da torre foi a questão da faculdade. Antes de eu fazer a matrícula na faculdade, os anciãos foram lá em casa para tentar me convencer a não fazer a matrícula. E aí eu ouvi tudo o que eles tinham para dizer e no final eu falei que mesmo assim eu iria fazer a matrícula
E hoje eu estou no nono período da faculdade de psicologia, eu me formo no próximo ano e estou muito feliz com essa decisão que eu tomei. Eu acabei reconstruindo minha vida social, fazendo novas amizades, né, com pessoas que me aceitam como eu sou. Hoje eu tenho liberdade para ser quem eu sou. E eu acho muito importante, né, a gente se relacionar com pessoas que nos aceitam da forma que nós somos, porque isso abre possibilidade da gente se desenvolver, a gente desenvolve nossas potencialidades. Quando a gente vive num ambiente que é tóxico, que não tem aceitação das pessoas que são afetivamente significativas para a gente, né, a gente acaba se desviando de si mesmo e acaba adoecendo psicologicamente. E aí é claro que muitas pessoas deixaram de falar comigo, né? Pessoas que eram próximas a mim, que tinham uma relação realmente de amizade, né? Que deixaram de falar comigo. Hoje, quando passam por mim na rua, viram o rosto, me ignoram, né? É muito difícil lidar com isso, mas a gente acaba aceitando, né? Isso já faz parte do meu passado, né? Já ficou para trás. E a gente precisa encarar as consequências das nossas decisões. E ter saído da torre foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Eu realmente me sinto mais feliz. E como eu sei disso? Eu sei disso porque eu já fui infeliz. No momento em que eu era testemunha de Jeová, eu era extremamente infeliz. E em relação à felicidade, eu sinto muito te informar, mas não é possível que a gente viva em um estado constante de felicidade, uma felicidade sem fim. Eles vendem uma imagem de que eles são o povo feliz, porém isso é mentira. Eu conheço muita gente mesmo que desenvolveu transtornos psicológicos, que hoje vive à base de remédio, que pensam em suicídio, já pensaram ou até mesmo cometeram suicídio. E aí você vê que é uma felicidade muito forçada e muito fajuta. Então pessoal, esse foi um resumo geral da minha experiência como TJ. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal. Pode deixar seus comentários aqui embaixo, o que você achou, ou se você tem alguma experiência ou sugestão para contar. Eu acho que quando a gente conhece histórias de pessoas que passaram por experiências parecidas, a gente se sente melhor e se sente mais motivado. A gente sente que a gente não está sozinho. E hoje eu digo com muito orgulho que eu saí da torre e que você também pode sair. E se você assistiu até aqui, muito obrigado e até a próxima. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.